Olá, gente. Professor Bruno na área de novo. A gente vai iniciar o nosso segundo vídeo falando sobre D12, tá bom? Espero que vocês compreendam. Tá com dúvida, volta no vídeo, assiste novamente e vai dar certo. Vamos lá começar. Vamos passar agora para algumas questões, umas questões bem simples que a gente vai ver hoje, tá certo? Bem conceituais. Eu tentei trazer questões bem práticas para você observar a figura, e a questão da leitura também é muito importante, tá bom? Diz assim, ó, Pedro cerca um terreno quadrado, observa um terreno quadrado, de lado igual a 90 metros, né? 90 metros. Quantos metros de muro Pedro construiu para cercar esse terreno, né? Quantos lados de muro ele usou, né? Primeira observação, olha só as palavras-chave dessa questão. Quadrado, né? Então logo eu vou observar que eu tenho lá o quadradozinho, vou tentar fazer um quadrado aqui, ok? E ele está dizendo que, né, o quadrado aqui, o lado do quadrado, ele mede 90 graus. Então, se o quadrado tem todos os lados iguais, então significa que aqui é 90, aqui também é 90 e aqui também é 90, né? Então, quando eu vou observar aqui, quantos metros de muro ele vai usar? Eu tenho lá, né, se eu for usar como perímetro, 90 mais 90 mais 90, né, no caso 4 vezes, porque o quadrado tem 4 lados, eu vou ter como resposta 360, né? Resposta, eu tenho lá 360. Logo, observo que nessa opção aqui eu tenho a opção C, né? Observa as palavras-chave. Quadrado, né, tem que desenhar um quadrado e usando os lados medem 90 metros, ok? Vamos lá, passar para o próximo item. Olha o que ele diz na próxima questão. A quadra de futebol de salão de uma escola possui 22 metros de largura, né? 22 metros de largura e 42 metros de comprimento. Um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre o quê? Quanto ele vai percorrer? Primeiro observa, palavra-chave que é quadra de futebol. A gente imagina, a gente sabe que uma quadra de futebol, ela tem no formato de um retângulo, né? Assim, ela tem formato de um retângulo, ok? Está desenhando esse retângulo aqui, ela tem um formato de um retângulo, né? No caso, ele me disse que a largura mede 22 metros. Então, observa aqui logo, na largura, né? Eu tenho lá, que seria a minha altura, 22 metros, e eu tenho 42 metros de comprimento, ó, 42 metros de comprimento, né? Porque a gente observa que esse lado são dois lados congruentes, então logo sei que nesse retângulo aqui eu tenho 42 metros e aqui do outro lado congruente eu tenho lá 22 metros, né? Então quando eu vou fazer a soma, quando ele vai percorrer, posso usar o perímetro, logo observo que eu tenho lá 42 mais 22 mais 42 mais 22, né? Quanto é que eu vou ter na formação desse perímetro? Eu tenho que armar meu cálculozinho, cálculo bem simples de ser armado, ok? Você arma o seu cálculozinho lá, 42 mais 22 mais 42 mais 22, a gente vai descobrir quanto ele vai percorrer, né? 2 mais 2, 4, mais 4, 6, mais 2, 8, né? Aí eu tenho lá 4 mais 2, eu tenho 6, 6 mais 4, eu tenho 10, mais 2, eu tenho 12, né? Então, minha resposta daqui, eu tenho lá 128, no caso, metros, né? Ele vai percorrer 128 metros. Então, logo, opção D, ok? Vamos lá. No nosso próximo, a gente diz assim, ó, quero cercar com tela de arame um canteiro que tem medidas indicadas na figura abaixo. Se cada metro de arame custar R$2, deverei gastar. Vai gastar quanto, né? A gente observa aqui no nosso desenho, a gente tem aqui um quadrilátero, né? A gente tem um quadrilátero e a gente tem aqui em cada lado os valores, né, de medição de cada lado. Logo, observa aqui que eu tenho os números decimais. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, se eu for fazer, quando eu for fazer a soma, eu tenho que botar vírgula embaixo de vírgula, né? Você já sabe disso, vírgula embaixo de vírgula, então a minha continha vai ficar errada. Então, eu preciso, né, saber o perímetro desse quadrilátero para me saber quanto eu vou gastar, porque eu sei que custa R$2 cada metro de tela. Então, logo, observa aqui para me fazer, eu vou pegar aqui, vou começar aqui por 6,70 metros, né? O próximo lá, 5,00, depois lá 3,80 e por último eu tenho 4,50, né? Observa o seguinte, olha só como é interessante. Observa que eu botei tudo vírgula embaixo de vírgula, então minha conta vai dar errada. Logo observa aqui tudo zero, vai dar zero aqui no final, a soma, né? 7 mais 0 é 7 e 7 mais 8 eu tenho 15, não é isso? 15 mais 5 eu tenho 20, né? Para cá, então sobe o 2, né? Logo observo. Aí eu tenho aqui, ó, 6 mais 5 eu tenho 11, 11 mais 3 eu tenho 14 e 14 mais 2 eu tenho 18. Só que foi 2, né? Ó, o 2 foi lá, ó, 18 mais 2 eu tenho 20, né? Ó, observa que eu tenho 20. Se eu baixar a vírgula embaixo de vírgula, eu só baixo a 20 aqui. O perímetro da minha figura aqui foi 20. Só que eu tenho uma observação seguinte. Ele está me dizendo que cada tela custa o quê? R$2. Então, eu tenho que pegar esse 20 aqui e eu tenho que multiplicar
por 2. Logo, 20 multiplicado por 2, eu tenho 40, né? Tenho 40, logo observo que a minha resposta aqui é a resposta A, né? Resposta A, ok? Questão bem simples de ser compreendida, tá bom? Para a gente terminar, diz assim, ó, na chácara de seu José será cercado um canteiro circular, né? Um canteiro circular de raio 2 metros. Olha a informação importante aqui, ele está dizendo que o raio tem 2 metros para proteger os animais domésticos, né? Ele pede para considerar pi 3,14, como a gente tinha indicado no primeiro vídeo, né? Às vezes ele vai dar o resultado, ele vai dar pi 3,14, às vezes ele indica que é 3, dependendo da questão ele vai indicar. Diante do exposto, a quantidade de metros de tela gastos aproximadamente para cercá-lo é, então tá aqui, ó, cercar o circular aqui para os animais deles não sair, né? Logo a gente viu, né, que a fórmula da circunferência, lá eu tenho C é igual a 2 vezes o π vezes raio, né? Observa lá que o 2, ele faz parte da fórmula, né? O π a gente viu, combinou aqui, que a questão indicou que eu uso 3,14 e o raio lá no início do enunciado ele disse que o raio tem 2 metros, né? O raio tem 2 metros. Logo observo o seguinte, vou fazer minha multiplicação, 2 vezes 3,14 eu tenho 6,28 vezes 2, né? Vou fazer a continha aqui no canto, a gente poder descobrir quanto é que vai medir, né, essa circunferência. Então lá, eu tenho lá 6,28 vezes 2. 2 vezes 8 eu tenho 16, vem 1 para cá. 2 vezes 2, 4, com o que veio, 5. E 2 vezes 6 eu tenho 12. Observa aqui que eu tenho, ó, uma casa, duas casas decimais. Então, uma casa, duas casas, logo eu tenho lá como resposta 12,56, tá bom? 12,56 metros, logo observo que a opção correta a ser marcada aqui é a opção D, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o vídeo. Qualquer coisa, volta no vídeo, volta do início, assiste novamente, vê os conceitos que foram passados, tá bom? Boa sorte a todos, um abraço, professor Bruno.